Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje, em mais um vídeo da nossa série Eleições 2022, nós falaremos sobre uma recente decisão do TSE sobre o discurso de ódio como podendo ser configurado como propaganda eleitoral negativa. O TSE se manifestou em um recurso especial e a maioria dos ministros, a maioria daqueles membros ali do TSE decidiram que discurso de ódio na pré-campanha eleitoral pode configurar propaganda eleitoral negativa. Eu vou trazer para vocês aqui alguns apontamentos que eu retirei do próprio site do TSE e nós vamos discutindo, tá bom? Então vamos lá. Primeira informação, então, é só se você quiser anotar o número do recurso especial, é esse que eu coloquei aqui na tela. É o recurso especial 0600072-23, tá bom? O que o TSE considerou? Ele disse o seguinte, que o discurso de ódio dirigido a pré-candidatos em publicação de cidadãos, foi ótimo, né? Em publicações de cidadãos comuns em seus perfis privados nas redes sociais durante o período pré-eleitoral pode configurar propaganda eleitoral negativa. Propaganda eleitoral antecipada negativa. Veja que a situação que nós vamos tratar aqui hoje é de um cidadão que nem foi candidato. Ele se manifestou na rede social dele e, ao se manifestar, entendeu o TSE, apreciando esse recurso especial, que ali há a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, através do que chamou o TSE de discurso de ódio. Eu vou passar para vocês o entendimento do relator e da divergência, ganhou a divergência, tá? O TSE manteve uma multa de R$5 mil impostas pelo TRE do Maranhão ao cidadão Everildo Basto Gomes, que publicou em seu perfil pessoal no Instagram, antes do período eleitoral de 2018, na última eleição presidencial, um vídeo no qual faz ofensas a Flávio Dino, do PCdoB, então candidato à reeleição ao governo daquele estado, Maranhão. Everildo não era candidato a nenhum cargo eletivo. Então, o cidadão, ele fez uma publicação no seu perfil pessoal, né, atacando o então candidato à reeleição ao governo do estado, Flávio Dino. Aí, de um lado, nós temos liberdade de expressão, do outro lado, nós temos propaganda eleitoral antecipada negativa. Como que o TSE tem encarado isso? Encarou, na verdade, né? O relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo ele, a publicação não configura propaganda eleitoral antecipada negativa, porque não tem pedido explícito de voto, não usa forma proscrita na legislação, vedada na legislação, nem viola o princípio da igualdade de oportunidades. Para o relator, para o ministro, mesmo a menção da hashtag DinoVoNão se trata de mera exposição de ideias que deve ser protegida, salvaguarda pela liberdade de expressão. Segundo ele, embora alguns julgados do TSE tenham reconhecido que a divulgação de publicação antes do período permitido que ofenda a honra de candidato constitua propaganda eleitoral negativa extemporânea, não é, penso eu, qualquer crítica contundente a candidato ou mesmo ofensa à honra que caracterizará a propaganda eleitoral negativa antecipada sob pena de violação à liberdade de expressão. Então ele entendeu que o que fez o cidadão foi apenas se manifestar sobre uma ideia que ele tem a respeito daquele então candidato ao governo do estado, Flávio Dino. Então, para ele, não houve violação aos princípios eleitorais, né? Principalmente não houve propaganda eleitoral negativa. Se constituísse essa proibição, estaria para o ministro violando a liberdade de expressão. Para o presidente do TSE, o tom contundente da publicação na rede social por um cidadão comum, com possíveis ofensas à honra e à imagem do então candidato, extrapola a esfera eleitoral e passa a ser matéria de reparação por danos morais, mas na esfera civil, ou de análise de crimes de calúnia,
difamação ou até mesmo injúria na esfera criminal, mas não atingiria a esfera eleitoral essa mera manifestação desse cidadão. Ainda segundo ele, a extensão da noção de propaganda eleitoral antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a possível pré-candidato por cidadãos comuns transformaria a justiça eleitoral na moderadora, quando não censora permanente das críticas políticas na internet. Bom, esse argumento do ministro considero bacana, interessante. De fato, a justiça eleitoral, se abarcasse todas essas situações de manifestações feitas por cidadãos comuns, primeiro que nós pegaríamos uma enxurrada de processos colocando a justiça eleitoral para resolver casos que deixaria a justiça eleitoral ainda mais sobrecarregada e fora da possibilidade de analisar casos mais complexos e casos mais relevantes para as eleições, né? Então, de fato, colocar a justiça eleitoral como responsável, como moderador, ou como ele mesmo disse, censora das críticas políticas na internet, é arriscado, né? A Divergência tem entendido que nós tivemos o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que votou divergindo do relator, acreditando que o discurso de ódio que, a seu ver, estava presente na publicação de Everildo é um limitante à liberdade de expressão. É óbvio que nós não temos direitos absolutos. Inclusive, a liberdade de expressão ela é relativa, ela não pode extrapolar limites. Aí diz, dúvida não há, ao meu modesto sentir, que as expressões pelo representado do ora gravado, a exemplo da pecha de nazista, vejo que assemelhou inclusive a discursos nazistas, ofenderam inexoravelmente a honra do governador Flávio Dino, consubstanciando o discurso de ódio passível de enquadramento no campo de propaganda antecipada na modalidade negativa, votando então pela manutenção da multa de R$5.000 que foi imposta. Em seu voto acompanharam o Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Mauro Campbell Marques acompanharam a divergência nos termos propostos pelo ministro Tarcísio. Já Luiz Felipe Salomão e Sérgio Banhos votaram com o relator. Então vejam que a maioria foi com a divergência. É por isso que manteve esse valor de R$5.000 imposto pelo TRE do Maranhão. O que eu penso? Bom, primeiramente, nós sabemos que a liberdade de expressão é um direito fundamental relativo, né? Então, se é relativo, existem limites. Se existem limites, é possível a configuração de propaganda eleitoral negativa, ao meu ver. Mas para isso, não nesse caso, eu acredito que isso deveria ser debatido de uma forma mais aprofundada. Nós temos que criar parâmetros para, inclusive, configurar a propaganda eleitoral negativa antecipada. Aí eu coloco aqui alguns parâmetros que a gente precisa trabalhar. Primeiro, a abrangência da publicação. Quantas pessoas foram atingidas por essa publicação nessa rede social, né? Que de fato poderia promover mudanças significativas nos votos dos eleitores daquela região, daquela circunscrição. Qual que é o teor das mensagens? Então é importante analisar o discurso dessas mensagens. Relação com partidos. Esse eleitor tem alguma relação direta com algum partido político? Ele é filiado? São alguns parâmetros que eu acredito que precisamos debater de forma mais aprofundada para chegar a uma conclusão de que qualquer manifestação na pré-campanha eleitoral feita por um cidadão comum pode configurar propaganda eleitoral negativa, antecipada, é algo que a gente precisa aprofundar nos discursos, aprofundar nas discussões para chegar a uma conclusão concreta, tá bom? Então é algo que nós precisamos refletir, orientar as pessoas que trabalham conosco, orientar os advogados, os partidos políticos, porque a gente precisa entender e compreender que isso vai ser arriscado para as próximas eleições de 2022. Tá bom? Então essa foi mais uma dica. Até o próximo vídeo. Curtam esse vídeo, me sigam no Instagram, @professorbrunoeleitoral e compartilhe, se inscreva no canal. Tchau, tchau.